Olá, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para compartilhar um novo vídeo. Todas são bem-vindas. Se ainda não deu o seu like, aproveite e faça isso agora. E se não é inscrito no canal ainda, aproveite e se inscreva. É importante a sua inscrição porque o YouTube comunica quando houver um conteúdo novo, certo? Quero lembrar também que os conteúdos desse canal não têm por objetivo substituir consultas médicas, diagnosticar doenças e nem também incentivar a automedicação. Não use remédios sem o conhecimento do seu médico e nem suspenda medicações sem a orientação do profissional que prescreveu. E hoje eu trouxe para vocês um assunto muito interessante. Hoje eu vou falar sobre os recursos curativos da natureza, conhecidos por milhares de pessoas como remédios de Deus. E eu aproveito para fazer um esclarecimento inicial. Embora eu reconheça Deus como Criador da natureza, do universo e de todos os recursos naturais, embora também eu mencione nessa apresentação o nome de Deus várias vezes, esta não é uma abordagem religiosa, nem de cunho espiritual. Mesmo sabendo que o estado de saúde influencia a espiritualidade da pessoa. E influencia também o relacionamento dela com Deus e com os semelhantes. Mas nesse vídeo nos atemos exclusivamente aos aspectos físicos da saúde. Então, os remédios de Deus. Essa designação foi atribuída pela escritora Ellen Goldwhite, escritora americana mais lida em todo o mundo, nas áreas de educação, saúde e família. E hoje eu vou fazer várias citações do seu livro Ciência do Bom Viver. É um livro fantástico sobre saúde e que eu recomendo a todos que leiam, se tiverem a oportunidade. Traduzido no Brasil pela Casa Publicadora Brasileira. No livro Ciência do Bom Viver, ela nomeia os recursos medicinais que a natureza oferece gratuitamente e esses recursos estão à disposição de todas as pessoas, sem nenhum custo. É só apropriar-se e usar. Mas para usá-los e obter o máximo benefício curativo, você precisa conhecê-los e saber como usa. A autora sugere, na página 127 do livro Ciência do Bom Viver, que é dever de toda pessoa conhecer os meios terapêuticos naturais e saber aplicá-los. Ter um conhecimento básico de fisiologia e entender também como o corpo reage aos recursos da natureza, a fim de que possa aplicar devidamente esses conhecimentos. E aqui eu quero também fazer uma observação, é que a autora desse título, ela tinha convicção de que os remédios de Deus eram superiores aos remédios manipulados pelas pessoas, pelos seres humanos, inclusive pela indústria farmacêutica. Mas convém advertir que existem situações especiais que exigem recursos especiais, procedimentos avançados e outros recursos não naturais, obviamente. Então, não tenhamos extremismo, mas nos agrada muito saber que de 85% a 90% das alterações de saúde podem ser resolvidas com os simples recursos naturais, quando bem aplicados e quando oportunamente ministrados. E atualmente nós temos conhecimento de um certo número de técnicas alternativas
e produtos alternativos milagrosos que prometem curar centenas de doenças. Algum deles cura 190 doenças, outros 230, um outro 260 enfermidades diferentes, mas nenhum desses produtos ou técnicas promete restaurar a saúde. Porque saúde não é resultado de produtos ou de técnicas. Saúde é resultado de hábitos saudáveis, diários. O que nós mais vemos por aí são pessoas curadas que continuam enfermas. Mas como assim? Curadas e doentes? É porque elas foram curadas de várias doenças, mas ainda tem doença que não foi curada. Ou seja, é uma cura parcial, uma cura que não é verdadeira. Então, combater as doenças utiliza recursos que acabam destruindo a saúde e sem contar também com os hábitos que não são deixados, ok? Então, restaurar a saúde é outro papo, é outro nível. E é nesse nível que eu trabalho. Afinal de contas, quais são, Ademir, esses remédios de Deus? Onde encontrá-los? Os remédios de Deus são os simples agentes da natureza. Olha a definição que ela dá no Ciências do Bom Viver. Os remédios de Deus são os simples agentes da natureza que não sobrecarregam nem enfraquecem o organismo mediante suas fortes propriedades. Ou seja, esses remédios de Deus têm fortes propriedades curativas, sem sobrecarregar o organismo e sem enfraquecê-lo. É tudo de bom. A autora desses remédios de Deus, ela nunca totalizou nem quantificou quantos remédios são. Mas ela exemplificou esses remédios em duas listas. Em uma lista, ela mencionou 6 remédios. Aliás, a primeira lista, quando ela deu esse título, Remédio de Deus, ela mencionou 6 itens. E mais tarde, ela fez uma outra lista, também exemplificativa, com 8 remédios. E é curioso notar que, se as duas listas estiverem corretas, e certamente estão, porque se não tivesse, ela não teria publicado. Se a lista de 6 e a lista de 8 são corretas, na lista de 8 ela deixou de mencionar 2 que estão na lista de 6. Ou seja, 8 mais 2, que sobraram, 10. Pelo menos aí a gente já tem 10 remédios. Mas são muito mais, oportunamente a gente pode ver. Pois bem, e vamos aqui à lista exemplificativa. Ela diz lá, os remédios de Deus são ar puro, luz solar, abstinência, repouso, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. E ela diz, mas eis os verdadeiros remédios. E ela disse ainda que é dever de toda pessoa possuir conhecimento desses meios terapêuticos, como eu falei há pouco. É essencial ter um conhecimento prático de como se aplicam esses recursos e de como cuidar do corpo doente. Isso a gente adquire através dos cursos que eu ministro, através das minhas palestras. Aliás, é isso que eu me propus fazer desde o início dos anos 40. Aliás, melhor, desde os 40 anos, início dos anos 80. E por isso me tornei um educador em saúde natural. Em 1983. Nesse ano me trouxeram um menino de 8 meses de idade, que esteve internado no Hospital Pediátrico de Imperatriz, com febre alta, disenteria, e já havia uma semana sem melhora, sem qualquer melhora, apenas piorando o estado clínico. E os pais optaram pelo tratamento natural, sob meus cuidados. Pensem no tamanho do desafio. E o tratamento foi sugerido por uma tia da criança que trabalhava na Caixa Econômica Federal de Imperatriz, onde também trabalhava o pai da criança.
E os pais, para não ofender a médica, disseram que iriam levar o filho para tentar o tratamento em São Luís, porque o tratamento não estava atuando e a situação estava se agravando, piorando. E a médica sugeriu que levassem para Belém ou para Goiânia, porque a medicina de São Luís é a mesma de Imperatriz, não ia fazer diferença. E a família aceitou a sugestão e levaram a criança. Concordaram de levar para Goiânia e levaram para Santo Inês, onde eu morava, a fim de ser submetido ao tratamento natural. Feito o encaminhamento, a profissional fez uma cartinha para o colega médico informando a situação, todos os recursos que ela tinha usados, sem nenhum sucesso, e pedia ao colega que respondesse, depois de tratar da criança, informasse para ela os medicamentos, os tratamentos usados. E na descrição clínica da doença informava que a criança estava há 8 dias internada com febre alta e disenteria rebelde. E nos exames constavam fezes muco-pio sanguinolento, ou seja, a presença de muco, de sangue e de pus nas fezes. Era um caso grave de infecção. E a criança foi levada para Santo Inês e submetida ao tratamento natural. E o tratamento natural aplicado foi o seguinte: banhos frios de toalha, todos os dias, várias vezes em horários pré-definidos, cataplasma de argila ao redor do ventre e dos rins, alimentação natural, ar puro dia e noite, tinha uma janela aberta permanentemente para que o ar fosse renovado, o ar puro. Oportunamente a gente vai falar sobre 2 desses remédios, mas o certo é que aquela criança se restabeleceu em 1 semana. Em 1 semana, o menino recebeu alta, voltou para casa e faz mais de 30 anos que esse atendimento foi feito e essa criança nunca mais precisou de uma internação médica. Goza de perfeita saúde e me tem uma gratidão muito especial, tanto ele quanto os seus pais. Então agora vamos falar um pouco sobre alguns desses remédios. Vocês lembram que os remédios de Deus são ar puro, luz solar, regime conveniente, uso de água, etc. E eu destaquei para falar para vocês sobre 2 desses remédios. E começando pelo primeiro e o mais importante deles, o ar puro. Gente, o ar puro é um grande remédio, vocês não têm ideia. Ao mesmo tempo é um remédio e um alimento. O mais importante, porque seus incalculáveis benefícios se devem ao oxigênio, que é o combustível natural da vida. A vida depende essencialmente de 2 substâncias: da glicose, que gera energia, e do oxigênio, que queima a glicose para tirar energia. E desde o nosso nascimento, o oxigênio, o ar, é o primeiro ingrediente que nós usamos desse mundo, é o primeiro artigo desse mundo que nós usamos ao sair da barriga da mãe. E é também o último que nós deixamos de usar. Quando alguém deixa de usar o oxigênio, ela também não usará mais nada desse mundo. A composição do ar são 21 partes de oxigênio para 79 de nitrogênio, com vapores de água e outras substâncias em quantidades insignificantes. Além de nutrir o corpo, o ar puro nos proporciona energias química, magnética, solar, elétrica, tornando-se um grande purificador orgânico e um revitalizador por excelência. Uma boa respiração
Diz lá o Ciência do Bom Viver, uma boa respiração acalma os nervos, estimula o apetite, torna a digestão mais ativa, o que leva a um sono profundo e restaurador. Mas para ser puro, o ar precisa circular livremente para que se renove. Estar livre de impurezas de qualquer tipo. Por exemplo, fumaça, poeira, produtos químicos, inseticidas, exalações mórbidas, odores artificiais. As pessoas têm o costume de perfumar o ambiente com desodorantes de ambientes. Aquilo é nocivo, porque não é natural e aquilo vai ser filtrado pelos pulmões. Ok? Então, o ar puro ele é isento de qualquer coisa estranha que não seja os seus componentes. Outro detalhe importante são os ambientes fechados. Infelizmente, principalmente nos países de maior temperatura, aliás, nos estados e países também de maior temperatura, a gente às vezes é obrigado a climatizar certos ambientes. Isso é uma negociação que a gente faz, assim, dos males o menor. Mas é uma coisa prejudicial e eu quero que você entenda isso para que você possa usar mais racionalmente a sua climatização do ar. Porque ao fecharmos o ambiente, a partir daquele instante, o ar que fica preso ali começa a se corromper. Ele começa a ser gasto. E se tem pessoas respirando dentro, aquele ar que estava preso vai sendo consumido e gás carbônico liberado. Chega um ponto em que o oxigênio dali praticamente foi todo tirado e aquele ar está todo envenenado. Por isso mesmo, os ambientes climatizados, ambientes públicos, eles têm áreas muito grandes, desocupadas, bastante espaço, porque os engenheiros e os sanitaristas sabem que naquele ambiente fechado o ar não se renova. Ele está sendo consumido e está se empobrecendo a cada hora. Uma outra coisa também é a espontaneidade da respiração e a quantidade de ar que tem à nossa disposição. O ar é o produto mais abundante na natureza. Ele está por todos os lados aí, principalmente por áreas abertas, campos, florestas, praças, bosques e assim por diante. Mas a fartura de ar e a espontaneidade com que nós absorvemos, a gente nem se lembra que está respirando. A gente nem percebe. E por causa dessa naturalidade toda, nós não temos dado o devido valor à qualidade do ar. Não estamos nem aí para o ar. Algumas pessoas fumam em ambientes fechados e assim por diante. Colocam cortina nos quartos de dormir, cortina, tapete, aquela coisa toda. E os quartos de dormir eles têm que serem arejados, tem que ter pelo menos uma janela aberta dia e noite, se possível. Às vezes os motivos de segurança não permitem isso. Mas a qualidade do ar é o fator mais importante em qualquer tratamento, especialmente em naturopatia. Porque o ar é vida. O ar é o combustível da vida. E uma curiosidade, você sabia que o ar que nós respiramos durante o dia pesa mais que os alimentos sólidos e líquidos que nós consumimos? Pois é. O ar respirado diariamente corresponde 6 vezes mais do que os alimentos sólidos e líquidos somados. Daí você percebe a importância do ar, uma importância vital. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que marcou a minha vida. A minha filha Larissa, aos 2 anos de idade, sofreu de uma pneumonia forte. E a situação foi, assim,
muito angustiosa. Depois de diagnosticado pelo pediatra, para pneumonia de um tipo incomum, foi determinado que ela fosse internada para o tratamento médico. E eu estava impossibilitado para cuidar dela. Eu não estava em condição de prestar aquele atendimento. Mas enquanto se processavam os encaminhamentos para a internação, um amigo meu e discípulo do meu curso de saúde natural ficou sabendo e entrou em contato comigo. Disse: Ademir, o que está acontecendo? Eu contei para ele aquela situação. Era o Marcondes, da Caixa Econômica de Imperatriz. Muito amigo meu, por sinal. Ele disse: o que está acontecendo? Eu expliquei para ele: rapaz, a minha está aqui e tudo, eu vou ter que internar porque eu não estou em condição de cuidar desse caso. Eu disse: mas rapaz, e o que está faltando para que tu faça esse atendimento a ela? Eu disse: rapaz, olha, eu estou desprevenido, eu estou sem argila, eu estou sem uma pessoa para me ajudar, então eu estou sem condição. Ele disse: mas o problema é só esse? Porque o Marconi, ele é muito objetivo, ele é muito prático, muito direto. Mas o problema é só esse? Eu disse: sim, é esse. Ele disse: deixa comigo. Providenciou uma técnica de enfermagem experiente. Por sinal, eu já tinha trabalhado muitos anos lá no hospital pediátrico. E por falar no hospital pediátrico, imagine só a situação que eu estava. A minha filha prestes a ser internada lá no hospital pediátrico, de onde uma criança foi tirada para ser tratada comigo, porque o tratamento lá não estava resolvendo a situação. Olha só o dilema, olha só o estado de angústia. Mas graças à intervenção desse meu amigo, providenciou uma técnica de enfermagem experiente em tratamento de crianças. Por sinal, já havia trabalhado lá no hospital pediátrico. E providenciou também a argila. Ele providenciou tudo muito rápido, porque eu não tivesse desculpa para não fazer o tratamento. E nós começamos o tratamento. Tratamento natural, com os banhos frios, argila, janela aberta, dia e noite, alimentação crua, repouso. E com esses recursos tão simples, em 8 dias ela estava recuperada. E a enfermeira ficou surpresa. Disse: nossa, eu nunca vi coisa parecida. Pacientes nesse grau aqui, lá no hospital, são 10 dias de antibiótico, furadas para aplicar antibióticos, corticoides, enfim, é uma tortura para a criança. E aqui, com o teu tratamento, a menina se recuperou tão rápido e sem nenhuma complicação. Pois é, esses remédios de Deus são muito poderosos. Ainda seguindo um pouco na utilização desses remédios, eu queria aproveitar e contar um pouco mais da experiência da Larissa. Depois ela cresceu lá pelos 5 anos de idade, ela começou a ter problemas respiratórios. E a gente dava tudo que era de coisa que a gente tinha por aqui, xarope, remédios naturais, e a tosse dela era rebelde, não passava. E eu descobri que, levando o colchão dela lá para o quintal, a gente mudaria a situação. E começamos, a gente levava o colchão para ela, colocava lá no quintal, deitava a criança lá, agasalhava bem empacotadinha, deixava só o rosto descoberto. Isso qualquer hora da madrugada. 2, 3 horas, 4, a hora que a tosse batia. E a gente colocava lá. Já tinha usado tudo que era remédio que podia. Natural, claro. E ali, depois de uns 10, 15 minutos, ela começava a bocejar. Quando ela abria a boca assim para dormir, e eu sabia. No segundo bocejo, a gente trazia de novo o colchão dela para dentro de casa e colocava para dormir, ela dormia o resto da noite sem nenhum problema. E assim a gente fez isso tantas vezes. Outras vezes, quando a tosse era muito forte e a gente lá no sereno, no colchão lá, não conseguia resolver,
Eu pegava a menina pelo braço e dava uma volta na rua. Qualquer hora da madrugada, 1 hora, 2, 3, 4. Abria a porta e a gente saía até a esquina mais distante. Devagarinho, no ritmo dela, no passo dela. Na ida daqui para lá, a tosse já parava. Quando a gente voltava, já voltava sem tosse e dormia. Ou seja, os remédios de Deus funcionando a pleno vapor. Vamos falar de o segundo remédio. Eu falei do ar puro, certo? E agora vou falar também da água. A água é um outro grande remédio. O nosso planeta, alguém já chamou de planeta água, porque 2/3 da Terra é água. A água é vital para o ser humano. Desde o útero materno, nós nos desenvolvemos em ambiente líquido e continuamos a depender da água por toda a vida. O corpo humano tem, em média, 75% de água, mas nas crianças esse percentual chega a mais de 90%. E à medida em que a gente vai crescendo, envelhecendo, a gente vai perdendo líquido. Um médico internacional famoso, ele disse que a gente vai morrendo à medida em que perde água. Ou perde água à medida em que vai progressivamente morrendo. A água é muito importante, porque ela está presente em todos os processos vitais, em todas as ações químicas do corpo, em tudo. A pele, por exemplo, ela se rejuvenesce pelo efeito da água. Eu estou falando da água tecnicamente utilizada. Mas um simples banho de água fria já muda o astral de uma pessoa. Muitas vezes eu chego em casa assim um tanto enfadado, minha esposa oferece o almoço, eu não estou afim, ou a janta. Mas aí eu vou ao banheiro, tomo um banho comum mesmo. Água fria, eu sempre banho com água fria. Tomo lá aquele banho comum. Aí, com menos de meia hora, eu começo a levantar um prato para olhar o que tem debaixo e tal. Minha esposa já sabe. Ele já está com fome, já está com apetite. Então, um banho comum muda. Ou os camponeses, quando viajam, principalmente quando se viajava de animal, né, de burro, se eles não pudessem fazer nada para o animal, melhorar a saúde, mas eles davam um banho no animal. Um banho e colocavam a ração. E se não tivesse uma comida para botar, mesmo assim eles davam um banho no animal todo, bem lavadinho, e aquilo revigorava a energia do animal. No outro dia o animal estava pronto para a atividade. Pois bem, como eu dizia, a pele, a hidratação da pele é água. O nosso sangue é mais de 90% água. Ou seja, e a água também é veículo, ela transporta substâncias, tanto substâncias úteis que vão para as células, como substâncias estragadas que precisam ser jogadas fora. Os intestinos precisam muito de água. Tem muita gente com prisão de ventre por falta de água, por não beber. Que é isso, gente? Água tão barata, água não custa nada. Beba, tome água bastante. Seus intestinos, sua pele vão agradecer. Os pulmões precisam de água. Os olhos. A garganta. Quantas vezes a garganta fica seca? A minha, por exemplo, de vez em quando está se queixando. Alguns colegas lá onde eu trabalhava, eles diziam que eu tinha um radiador furado, porque eu precisava estar bebendo de vez em quando. Eu dizia, graças a Deus que eu tenho radiador furado, porque eu não fico acumulando água suja. Passa e vai embora. Pois bem, como eu dizia, a água está presente em todos os líquidos naturais, tanto no corpo quanto fora dele. É um dissolvente por excelência. Instintivamente, homens e animais servem-se da água em busca de conforto, bem-estar, disposição para o trabalho e assim por diante. Existem algumas técnicas especiais de utilização da água.
E quando a gente usa a água segundo essas técnicas, nós multiplicamos seus benefícios. Nós potencializamos ao máximo a medicinalidade da água. E o tratamento utilizando a água chamam de hidroterapia. É um poderoso recurso para restabelecer e para conservar a saúde. É importante que a água usada seja o mais pura possível, o mais limpa. Hoje, devido às poluições e tantas coisas por aí, a gente já não encontra mais a água pura. No entanto, na falta de uma água ideal, pode-se usar água tratada. A água tratada, nós sabemos que ela contém cloro, que é muito nocivo, e outras substâncias que também são destruidoras da saúde. Mas, dos males, o menor. Ao invés de usar uma água de procedência desconhecida, carregada de micro-organismos, de outras imundícias, é preferível usar a água tratada. A gente sabe que está consumindo cloro e que isso é veneno. Mas fazer o quê? Dos males, o menor. Então, eu quero compartilhar com vocês algumas regrinhas gerais para as aplicações de água fria. Existem muitas outras, mas esse vídeo não comporta todos os detalhes envolvendo as aplicações de água. Mas eu vou mencionar aqui as principais, porque com elas você já pode obter grande benefício no uso da água, aí mesmo na sua casa, com seu filho, com você mesmo, e assim por diante. Então, a primeira regra: o corpo deve estar em condições de reagir. Não adianta eu aplicar água no corpo se ele não estiver em condição de reagir. Porque o objetivo do banho não é esfriar a pele. O objetivo dos banhos frios é despertar a ação nervosa da pele, fazer com que ela reaja. E ao reagir, ela produz calor. Então, o corpo tem que estar em condições de reagir. Portanto, se a pele estiver fria e os pés estiverem frios ou as mãos, precisam ser aquecidos. Existem várias formas de aquecimento. E eu vou repetir. Não se faz aplicações frias numa pessoa que esteja com os pés frios. Se a pessoa estiver com os pés frios, a pele gelada, primeiro ela deve ser providenciado um aquecimento. Ou, por exemplo, o aquecimento dos pés. Para o aquecimento dos pés, você pode usar uma bolsa térmica, daquela que você põe água para ferver, depois apaga o fogo e coloca a bolsa dentro. Não coloca a bolsa para cozinhar. Você ferve a água, quando a água estiver fervendo, apaga o fogo e coloca a bolsa dentro. Quando a bolsa esquentar, quando ela adquirir a temperatura da água, você envolve essa bolsa numa fralda úmida. Essa fralda pode ser umedecida em água fria ou água quente, não faz diferença. Envolve a bolsa numa fralda úmida e coloca ali junto dos pés. Geralmente a gente recomenda usar 2 bolsas envolvidas na fralda, colocada ali junto dos pés. Não precisa ficar em contato direto, não. Pode ficar também, mas não é obrigado a ficar em contato direto, porque às vezes a bolsa está muito quente e ela poderia queimar. Então, se ela estiver muito quente, você afasta um pouquinho ali, abafa bem os pés, ali onde colocou, e em pouco tempo os pés estarão quentes e você pode fazer o banho frio, seja de toalha, de assento, qualquer outro, seja uma aplicação de argila. A aplicação fria não se faz em pessoas que estejam com os pés gelados. Mas existem outras formas de aquecimento também. Você pode aquecer a pele usando bucha vegetal seca, atritando a pele assim, ó. O importante é que você tem que produzir algum calor na pele, porque a aplicação fria ela carece de algum calor na pele para que ela reaja. E não somente que a pele tenha calor. Você tem também que viabilizar a reação. Imagina que o corpo está quente, você faz um banho de água fria, água bem fria, e deixa lá o corpo descoberto. Ele vai ter um resfriado.
vai fazer muito mal. Então, você faz a aplicação fria, mas você agasalha o paciente para que a pele dele possa reagir. Ou seja, você dá um choque, mas você dá condições para que a pele se restabeleça, para que ela reaja. E isso produz muitos efeitos que a gente vai ver mais adiante. Sim, e a outra forma mais eficaz de aquecimento que eu conheço chama-se urtiga. Urtiga fresca, aquela mesmo, cansação. Ela pode ser aplicada sobre a pele, sobre os pés. Depois eu falo da urtiga. Você não precisa usar a urtiga porque ela é uma aplicação muito enérgica. Mas em alguns casos ela tem sido a salvação de pacientes desenganados. Como eu disse, providenciou o aquecimento dos pés se estiverem frios, fez a aplicação, agasalha para que o corpo reaja. É assim que funcionam as aplicações frias. E outra regra também importante no uso das aplicações de água fria, que o estômago esteja vazio. Não fazer aplicações frias com o estômago vazio. Aliás, com o estômago cheio. Para fazer uma aplicação fria, você precisa estar com 2, 3 horas depois da última refeição. E se você for tomar alguma refeição em seguida, você deve deixar aí meia hora ou mais de intervalo para que o corpo se estabilize termicamente, ok? Vamos em frente então? E além de fazer as aplicações com o estômago vazio, existem mais algumas recomendações que a gente vai passar no momento em que estiver explicando cada banho, tá certo? E por falar em banhos frios, eu quero falar sobre o banho frio de toalha. Esse banho eu falo dele sempre que posso. De dia, de noite, em casa, na igreja, onde eu estiver. Porque esse banho é fantástico. Talvez seja a aplicação mais importante do tratamento natural. Porque o banho frio de toalha, ele é descongestionante, ele descongestiona os órgãos internos, ele refresca o interior do corpo. Ele estimula a ação nervosa da pele. Ele transfere sangue que esteja encharcando os órgãos internos, vem para a superfície por efeito desse banho. Combate o calor interno anormal, normaliza a digestão, o sono, favorece a eliminação dos gases. Enfim, o banho frio de toalha é como se fosse uma espécie de faxina. O banho de toalha, ele limpa o corpo mais do que um banho de água e sabão, porque ele limpa por fora e limpa por dentro. E é muito simples de fazer o banho de toalha. Você pega um balde de água com uns 20 litros mais ou menos, e uma fralda de tamanho médio, daquelas que você usa para criança. E você molha ali a fralda na água e vai passando no corpo, desde as extremidades, desde dos pés. O dorso do pé, a palma, e vai até a virilha, todo o redor, sempre molhando a fralda de vez em quando, molha, espreme um pouquinho para não ficar salpicando na casa, né? Mas que ela fique bem encharcada. E vai para outra perna, desde a ponta dos dedos e tal, até a virilha. Em seguida, os membros superiores, né? Os braços, desde a palma da mão, tal, completo. Em seguida, né? Tudo aqui é em seguida mesmo. Em seguida, você passa a fralda molhada aqui no tronco, né? Tórax, abdômen, nas costas, até onde a mão alcançar. E assim por diante. Você molha o corpo todo. E quando você chega aqui pelo pescoço, essa aplicação não molha o rosto, ela vem dos pés ao pescoço. Quando a gente chega aqui pelo pescoço, lá onde a gente começou, lá nos pés, já secou. A gente repete uma segunda vez todo esse processo. Feito isso pela segunda vez, aí você se agasalha na cama, se abriga ali com um cobertor adequado, e ali fica bem abafadinho.
enquanto o corpo reage, enquanto a pele recupera o seu calor. Normalmente ela vai ficar mais quente do que estava antes de ter molhado. E com isso, esse banho descongestiona as vísceras, estimula o apetite, ativa as eliminações do intestino, da bexiga e assim por diante. O outro banho de assento também, esse mais simples, é o banho frio de assento. Como o próprio nome diz, é sentar numa bacia, numa banheira, com capacidade para mais ou menos 20 litros de água e o assento da pessoa. Não precisa se preocupar, se a bacia couber, você sentado, com 20 litros de água sem derramar, pronto, é esse tamanho aí. E ali você fica sentado lá na água fria e a ponta do intestino fica mergulhada na água e, por efeito reflexo, você refresca todo o aparelho digestivo. O intestino, o estômago, todo o aparelho digestivo é refrescado por esse banho. Além de órgãos aqui próximos, como os rins e tal. É muito importante o banho frio de assento. Também, se os pés estiverem frios, faz um aquecimento dos pés. Para o banho frio de assento, você pode fazer aquele mesmo processo da bolsa envolvida no pano úmido. Aí você consegue 2 pratos, coloca aquela bolsa, um em cada prato ali, apoiado no chão, para não colocar a bolsa direto no piso, né? E ali encosta os pés na bolsa quente, enquanto está sentado na água fria. Eu chamo de água fria a água na temperatura do sereno, que aqui no Maranhão, Pará e Amazonas e Nordeste, a temperatura do sereno é de 25 graus. Mas o sereno de qualquer lugar serve. O importante é a temperatura do sereno. E ali você fica sentado durante o tempo do banho, que normalmente vai variar de 15 a 30 minutos, conforme a idade, conforme as condições do paciente. Mas de 15 a 30 minutos. Terminado, durante esse banho, mais um detalhe do banho frio de assento, você vai vestir uma blusa que você possa amarrar aqui na altura do umbigo para proteger essa parte do tórax. Tórax e parte do abdômen. Você deixa exposto só a parte que vai ser imergida na água, imersa. Certo? Amarrou ali durante o banho. E, finalizando esse banho, um detalhe muito importante. Ao finalizar esse banho, você vai tirar os pés da água quente e mergulhá-los na água fria. Nossa, e não vai estoporar? Não, de jeito nenhum. Não tem nenhum perigo. Você tira o pé da água fria, lá da água quente, e mergulha na água fria por meio minuto. Meio minuto apenas. É só para dar um choque nos pés. Porque se você não fizer esse choque nos pés, seus pés vão esfriar logo que tirar da água quente. Outro detalhe, água quente, mas que não queime. Seria água bem morna, tá? Então, se você não der o choque frio nos pés, seus pés vão esfriar e vão continuar frios. Então, esse choque vai fazer com que a pele do pé seja estimulada a produzir calor próprio. E depois de algum tempo você não precisará mais fazer aquecimento dos pés, porque o seu próprio corpo já produz. Através do banho de toalha, através do banho de assento, o seu calor natural já está fluindo até a pele, certo? Então esse é o banho frio de assento, e a indicação dele, ele atua no aparelho digestivo, é refrescante da bexiga, dos rins, ovários, útero, etc. Ele é muito, muito importante. E uma observação também a fazer é que o banho de toalha e o banho frio de assento não se faz nos 3 primeiros dias da menstruação, certo? Eles são dispensados. E agora, a última das aplicações que eu escolhi para ensinar, que é a compressa fria, ou compressas.
Geralmente a gente faz mais de uma. O que é a compressa? Você pega um pano e dobra em várias peças, em 3 ou 4 peças, certo? Você pega o pano do tamanho adequado, dobra ali 3 ou 4 vezes, molha em água fria, não pode ser sintético, isso deve ser tecido ou de algodão ou de linho. A fralda mesmo é excelente para isso, no tamanho certo, né? Você pega, faz ali, dobra em 3 ou 4 peças, molha em água fria e você coloca sobre a parte onde você quer aplicar a compressa. A compressa tem efeito refrescante, descongestionante local. Ela atua nas dores de cabeça, na dor de garganta, do estômago. Você pode colocar a compressa em qualquer parte da cabeça. E ela tem excelente efeito nas dores quentes e localizadas, certo? E botou lá o pano em várias dobras. Eu costumo usar também um pano seco para cobrir a compressa, certo? Alguns autores dizem que não precisa cobrir, mas por cautela eu prefiro cobrir, sempre tenho coberto, para isolar a umidade da compressa em relação à temperatura ambiente, ok? E renova isso aí depois de 10 minutos ou menos, dependendo da quantidade de calor que a parte inflamada tenha. É um anti-inflamatório, assim, um anti-inflamatório local. Não é de grande impacto, mas produz grande alívio e pode ser repetida. Você faz a compressa de 10 minutos, você pode repetir 3, 4 vezes, quantas vezes forem necessárias. Mas geralmente com 2 vezes ou 3 já é suficiente. Às vezes uma só, sobre a testa, por exemplo. Sempre que você vê alguma parte do corpo quente, saiba que não está quente só a superfície. Você sente aquele calor na testa, a testa está pegando fogo, não é só a pele. Lá dentro também está. Então a compressa ajuda ela traz alívio nesses casos, certo? Portanto, minha amiga, meu amigo, por acaso tiver algum namorado, algum esposo assistindo aí, com essas recomendações simples, com essas aplicações tão simples, você resolve muitas situações do cotidiano que causam desconforto terrível para milhares de pessoas. Coisas simples, remédios de Deus. Faça bom uso. E se você ainda não curtiu o vídeo, aproveite e faça isso agora. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Ative o sino de notificação para que o YouTube lhe informe cada vez que tiver um vídeo novo. E se esse vídeo foi útil para você, compartilhe para as pessoas que você ama. Pode compartilhar. Pode compartilhar sem medida, ok? Muito obrigado pela sua atenção. Até breve.